Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, tudo bem? Vamos só publicar aqui. Graça e paz, bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Estamos dando início a mais uma live, né? Graça e paz, já que estamos dando início a mais uma live sobre know-how de intercessão. Um tempo poderoso para a glória do nome de Jesus. Bom dia, Thaís, graça e paz. Hoje nós estamos no nosso quarto dia. Eita, eu não fixei. Deixa eu só colocar aqui que é o quarto dia, né? Quarto dia. Seja muito bem-vindo todos aí. Peço por gentileza para você compartilhar aí com o máximo de pessoas que você puder, no nome de Jesus. Fixar, pronto, fixamos. Compartilha aí nosso quarto dia. Graça e paz, Márcio. Glória a Deus. Lu, graça e paz. Bom dia. Deixa eu só ajeitar essa câmera aqui. Compartilhe aí com o maior número de pessoas que você puder, para nós falarmos neste quarto dia, né? Nesse quarto dia sobre esse tema tão importante, know-how de intercessão. Esse será um tempo precioso hoje. Ontem nós falamos, né? Quem lembra da aula de ontem? Ontem foi Deus Responde, ontem foi a live Deus Responde. Graça e paz, Neia, bom dia. Mas vamos lá, vamos sem demora, a gente já entrou atrasadinho, né? 2 minutinhos eu entrei atrasadinho, mas vamos lá, vamos dar continuidade. Vamos orar? Vamos. Senhor, nós queremos agradecer o Senhor por esse privilégio de mais uma manhã poder estarmos aqui, Jesus, podendo debruçar na Tua palavra. Nos dê graça, nos dê sabedoria neste exato momento para conduzir este tempo de live. Quero pedir que o Senhor abençoe cada família, cada vida que adentrar nesta live de hoje. Quero pedir que as Tuas mãos e o Teu favor esteja sobre cada um de nós. Esse meu irmão, essa minha irmã que está ouvindo na sua casa, talvez alguns que vão entrar que estão ouvindo indo para o trabalho, outros que já estão no trabalho. Eu peço a Tua bênção, peço o Teu favor sobre a vida deles e que hoje seja um dia abençoador na presença do Senhor, um dia abençoado, melhor dizendo, na presença do Senhor para a vida dos teus filhos, no nome de Jesus. Amém. Graça e paz, Júlia. Vamos lá, antes da gente começar, eu quero aproveitar que a gente está de início e dar 2 recadinhos, tá? Amanhã, sábado, 11/11, nós vamos estar numa imersão. O Ravi vai estar fazendo uma imersão na igreja cristocêntrica Vida Nova, no Jardim Varginha, né? Está aí no nossos status, tá bom? No status, no stories aí, você vai ver o slide com a fotinho nossa. Amanhã, a partir das 16h30, nós vamos estar numa imersão com 3 palavras poderosas. Eu vou estar ministrando, a diaconisa Marli vai estar ministrando e o pastor Sérgio da igreja Pedra Angular vai estar ministrando, tá bom? Então você é o meu convidado. Caso você queira participar desta imersão que vai acontecer amanhã, pode me procurar no direct aqui que eu dou mais informação, como que você faz para você se inscrever, tá bom? Mas conto com você, compartilhe, né, a divulgação dessa imersão aí no seu status também, se você puder, e vai ser bênção. Vai ser um dia abençoador para a glória do nome de Jesus. Meu coração está cheio de expectativa. Um outro aviso que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui, não sei se vocês já perceberam, mas tanto no status, no stories, né, tanto no stories do Ministério Ravi quanto no meu stories pessoal do Bispo Rodrigo, eu estou divulgando uma rifa, né, uma rifa de um pastor amigo, o apóstolo Anderson da igreja King Church, tá? Ele está fazendo um sorteio para poder fazer uma reforma na cozinha da igreja deles, né? E já tem uma semana que eu estou compartilhando todos os dias. A rifa é bem barato, é R$10 cada número, tá bom? E o prêmio é 2 celulares, um iPhone
que eu não lembro qual que é agora, tá bom? Mas tá lá no Stories, um iPhone e um Xiaomi, ó. Xiaomi, acho que é Xiaomi que fala, né? Então são 2 celulares novos que ele ganhou, né? E aí ele decidiu sortear para a igreja para poder fazer essa rifa com a igreja, para poder abençoar a igreja no contexto da reforma da cozinha, tá? Então se você pode comprar, compra lá um ou mais números, que Deus abençoe. Já pensou você ganhar 2 celulares por R$10, né? R$20, tá bom? Aí a única coisa que eu vou pedir para você, você que comprou, né? Eu vi que a Jaque colocou, ó, já estou participando. Você que comprou, manda o comprovante para mim, tá bom? Para que eu possa mandar para ele. E depois, quando ele souber, de repente você ganha, ele saber que você é de outra igreja, que não faz parte da igreja dele, para facilitar, tá bom? Que eu estou mandando todos os comprovantes que o pessoal está me mandando, eu estou mandando para ele, tá? Para facilitar de que essas pessoas foram indicação do Bispo Rodrigo, que são de outras igrejas, tá bom? Então, se você puder, se não for te incomodar, tá bom? Se você for fazer, né, a compra aí da rifa, manda o comprovante para mim. Você que tem meu WhatsApp, pode mandar direto no WhatsApp. Você que não tem, pode mandar aqui no direct, tanto do Ravi quanto do Bispo Rodrigo, tá bom? Só para mim ter o controle e mandar para ele, tá? Que Deus abençoe você. Eu também estou participando do sorteio, que você seja o premiado e que eu também seja o premiado, né? Que Deus dê esse presente, né? Esses 2 salários para quem, né, precisa, para quem Deus achar por bem, né, que você ganhe, porque o benefício maior não é o prêmio. A gente sabe que o benefício maior é ajudar a igreja, né, a fazer esta reforma para a glória do nome de Jesus, tá bom? São esses 2 recadinhos que eu gostaria de dar e vamos lá, vamos dar início, vamos continuar, melhor dizendo. Então nós vamos falar hoje sobre ativando o intercessor, tá bom? Ativando o intercessor. Por que é importante falar de como ativar? Porque a gente já vem aprendendo passos, né? Nós já viemos aprendendo passos sobre o que é intercessão, né? Como que ela funciona, a diferença dela. A gente acabou de ter uma aula ontem falando sobre Deus responde. Então, o fato de que o nosso Deus fala, né? Então tá aí, né? Existe esse ponto, né? Extremamente importante. Deus fala. Amém? Deus fala. Só um minutinho, irmãos. Deixa eu ver aqui quem está mandando aqui o negócio, só para não atrapalhar o decorrer da live aqui. Então, nós aprendemos que Deus fala, não é isso? Deus fala, tá claro, Deus, né? Deus fala. Então, se Deus fala, ok. Se Deus fala, a gente precisa nos potencializar na intercessão, aguardando uma resposta, um direcionamento de Deus, beleza? Amém? Mas a gente não pode ficar apenas cheios de conceitos, que na maioria das vezes é o que acontece. A gente participa às vezes de imersão, a gente participa de encontro com Deus, a gente participa de seminários, de conferências, né? E às vezes a gente só fica cheio de conceitos. Não, nossa, eu aprendi mais um conceito, outro conceito. A gente só vai sugando e a gente não utiliza. Então por isso que é importante esta live de hoje, dizendo ativando o intercessor. Como ativar aquilo que nós aprendemos até agora, né? Como colocar em prática a vida do intercessor. Essa aula ativando é isso, é colocar em prática a vida do intercessor. O intercessor, ele precisa ter uma oração eloquente? Não, né? O intercessor precisa saber orar. Não, ele não precisa ter uma oração eloquente, aquela oração cheia de palavras difíceis. Não, isso não é intercessor, tá bom? O intercessor, ele precisa primeiro, né? Ele precisa ser um conhecedor da palavra de Deus. A gente já falou isso anteriormente, né? Porque toda a base de argumento que ele vai utilizar vai ser da palavra, das promessas que já estão na palavra de Deus. Amém? Então o intercessor, ele vai utilizar das promessas que já estão na palavra de Deus. Então ele precisa ser um bom leitor da palavra de Deus, tá? Se fala assim, se alguém me perguntar, né? Pastor, o que precisa um intercessor? Primeiro, que ele precisa ser crente. Ele precisa ser crente. Segundo, ele precisa ler a palavra de Deus. É porque um bom cristão, ele lê a palavra de Deus. Um cristão que não lê a palavra de Deus é um cristão meia boca, irmãos, porque nem sabe o que quer da sua fé, né? Porque o evangelho, né, o evangelho de Cristo Jesus não é uma religião. Grava isso. Se você é crente,
né? Se você se considera crente, protestante, cristão, filho de Deus, salvo em Cristo Jesus, glória a Deus. Tudo isso é muito bom. Agora grave algo. O cristianismo não é a sua religião, é a sua fé, é a sua vida em Deus, tá bom? Então grava muito isso para que você não seja apenas um religioso de que aceitou a Jesus, mas não lê a Bíblia, não sabe como orar, não sabe como orar. Por quê? Porque não leu a palavra de Deus, porque tudo está na palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina todas as coisas. A palavra de Deus te ensina a ser intercessor, te ensina a ser pastor, te ensina a ser crente, te ensina a ser um bom filho, um bom marido, te ensina a ser um bom pai. Então tudo está na palavra de Deus, tá? Então como que a gente ativa? Então para ativar o intercessor, você que tem o manual aí, né, do Ravi, ó, você que está com o manual de intercessão, é página 28, tá? Página 28. Então para ativar o intercessor que existe em nós, precisamos saber como podemos atuar no ministério de intercessão. Né? Fiz o curso de intercessão, estou aqui participando dessas lives, como que eu atuo agora? Eu vou sair orando à torta e à direita, com as mãos levantadas, né? Tem uma outra coisa extremamente importante que eu preciso pontuar aqui, né? E desmistificar também, tá? Todo intercessor, né? Vou falar de... Tudo bem que isso aqui eu vou deixar pra falar amanhã não, vou deixar pra falar segunda-feira, tá bom? Se eu esquecer, você fala assim, pastor, tinha um assunto que o senhor falou que ia desmistificar, eu vou deixar para falar na aula de segunda-feira, na live de segunda-feira, que segunda-feira é especificamente sobre isso. Eu já ia falar hoje, olha só, meu Deus, já ia entregar o tesouro hoje. Então, o que você precisa? Primeiro que você precisa entender que o intercessor, ele tem uma unidade sacerdotal, né? Você pode ser intercessor sozinho no individual na sua casa, é verdade, você pode ser, você deve ser, porque a palavra de Deus diz que quando que você quer orar, você entra para dentro do seu quarto, fecha a porta, né, e ore ao Deus que está você ora em secreto, né, ao Deus que te vê em secreto, e em público ele te recompensará. Então em casa você precisa interceder, mas existe a unidade sacerdotal, que é a intercessão coletiva, e que isso é muito importante. A igreja do século 21, ela deixou, não a totalidade, tá bom, irmãos? Mas uma boa parte da igreja, ela deixou de praticar a unidade sacerdotal na oração. A gente não tem orações no templo, né, como a gente tinha alguns anos atrás. Algumas igrejas ainda permanecem, algumas igrejas estão voltando a praticar esse tempo de oração, né, que é super importante. Por que é importante? Por que a gente orava? Por que a gente orava na igreja, nos cultos, né? O costume, aqui não tem uma regra, eu tenho que orar de joelho, em pé, deitado, não se tem essa regra, né, de qual que é o melhor jeito de oração. Não se tem essa definição de que Deus só ouve a minha oração se for ajoelhado, Deus só ouve a minha oração se for deitado. Não, Deus vai ouvir a sua oração deitado, em pé, ajoelhado, de qualquer jeito. Deus vai ouvir porque Deus vai ouvir aquilo que sai do seu coração. Embora você está expressando com a sua boca, mas Deus vai ouvir aquilo que está imprimindo o seu coração. Tá? Agora, nós tínhamos o costume, alguns anos atrás, de orar todas as noites que a gente ia para a igreja, um culto na semana, uma reunião, um culto de domingo, a gente tinha o costume de orar de joelho antes de começar qualquer coisa. Por quê? Isso significa que você está apresentando. Além de apresentar, o intercessor, olha, escute bem aqui, esteja bem atento comigo. O intercessor, ele é um gerador, né? Ele está gerando aquele ambiente profético, ele tá gerando a perspectiva do culto, ele tá gerando aquilo que o Espírito Santo quer realizar, quer fazer com a igreja e na igreja, né? Então o intercessor ele tem esse papel extremamente importante. A igreja, alguns anos, nos anos, né, tanto 80 até 90, a igreja tinha esse costume de caminhar no contexto. A gente chegava toda, quando eu estou falando igreja, não estou falando apenas de pastores e líderes. A membresia entendia isso, né? Chegou na igreja, todo mundo chegava e ia ajoelhar, ia orar, ia agradecer a Deus, né, por ter chegado em segurança, mas ia apresentar aquele momento diante de Deus.
né? E apresentaria, falar: Deus, nós apresentamos esse ambiente, faça o teu querer. Se o Senhor quer curar, batizar, libertar, salvar, né? A gente ia gerando aquele ambiente, a gente orava ali naquele tempo, preparando o culto. Usa, né, o ministro, usa quem vai estar liderando o culto, usa quem vai estar louvando, usa quem vai estar ministrando. Então, esse tempo que a gente orava antes, né, era um tempo de preparação, né? Era um tempo de preparação para o culto, e que a gente foi perdendo esse costume. Hoje a gente chega na igreja, a gente vai papear, a gente fica tão ligado nos afazeres que a última coisa que a gente faz é apresentar o culto a Deus, né? A última coisa que a gente faz é orar, se preparando e dizendo: Deus, pode, né? Pode realizar. Deus, eu entrego aqui a minha ansiedade, eu entrego, né, a minha não. A gente às vezes nem sai com perspectiva de casa, a gente está indo para o culto porque a gente se tornou bons frequentadores do templo. Então, a igreja precisa urgentemente restaurar, né, a vida de oração da igreja, porque a vida de oração sacerdotal, a unidade sacerdotal na oração, ela é muito importante, porque ela vai trabalhar dentro de uma linha da concordância, né? E a Bíblia vai dizer: se dentre dois concordares a respeito de qualquer coisa, o meu Pai que está no céu vos abençoará ou vai realizar, né, tudo que vocês pedirem em concordância. Então pensa, o texto fala de se vocês concordarem, se vocês concordarem entre dois ou mais, né? E aí, olha, deixa eu compartilhar o que poderoso. Às vezes, irmãos queridos, às vezes a gente passa por determinadas dificuldades e a gente acaba indo na contramão do que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que a gente precisa comunicar a unidade sacerdotal, comunicar a assembleia, né, que é a noiva, que é a igreja, para que a gente ore uns pelos outros. Mas sabe o que a gente faz quando a gente passa por uma dificuldade? Se a gente fica doente, se a gente passa por um problema familiar, sabe o que a gente faz? A gente se cala. A gente fala: não pode contar para ninguém, não. Eu não quero exposição da minha vida, não. Irmãos, para! Se você está passando por uma dificuldade, compartilha com a igreja, para que a igreja possa interceder, entrar com você numa unidade sacerdotal e clamar a Deus pela sua vida. Nós vamos ver dentro dos textos bíblicos resposta de oração, quando a igreja parou para orar. A gente vai ver quando Pedro, lá em Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo Pedro é preso por Nero, quando ele é preso, a igreja decide orar. Eu não lembrei, eu falei Nero, mas eu nem sei se era Nero. Não era Nero, não, era outro. Eu acho que não era Nero, não, era... Esqueci o nome do governador agora. Não sei se era Nero. Se não for, tudo bem. Mas o contexto é esse. Quando Pedro foi preso, Pedro e Tiago, né? Quando foi preso, a igreja orou. A Bíblia vai falar que a igreja orou por Pedro, e Pedro foi liberto. O anjo foi enviado até os cárceres e o anjo tira Pedro do cárcere. Né? Por quê? Porque uma igreja parou para orar. E aí o que a gente faz? Não, eu não quero exposição, eu não quero compartilhar da minha vida. Aí você deixa de viver o milagre de Deus porque você não quer compartilhar da sua vida. Você deixa de viver a cura, o milagre, a resposta, a abertura de portas, paz na casa, a restauração familiar, porque você não quer expor sua vida. Porque existe um poder extraordinário na oração de concordância com a assembleia. Se Deus está dizendo que se 2 ou 3 reunidos em meu nome, Ele está presente, se dentre 2 ou mais vocês concordarem, o nosso Pai vai conceder. Ele diz: o meu Pai vai conceder, o Pai que está no céu vai te conceder. E aí a gente não sabe caminhar nesse contexto da oração de concordância, né? Então, quando a gente fala de ativar o intercessor, a gente está falando de ativar a unidade sacerdotal. Né, da gente trazer para um ministério de intercessão de uma igreja e falar: vamos orar, vamos declarar, vamos buscar, né, a Deus, para que a gente tenha sucesso na nossa oração.
Escuta, e há uma diferença muito grande, tá bom? Há uma diferença entre muito grande, porque a gente está falando de unidade sacerdotal e há uma diferença e a gente precisa detalhar aqui, né? Primeiro que a gente precisa entender o que é o que é sacerdote e o que é profeta, tá bom? A gente precisa entender. Por quê? Porque são papéis distintos. São papéis distintos. E dentro do ministério de intercessão, nós vamos ativar essas duas linhas. Nós vamos ativar a linha sacerdotal e nós vamos ativar a linha, vamos chamar de ministério, né? A gente ativa o ministério sacerdotal e a gente ativa o ministério profético. A intercessão, quem trabalha com intercessão, quem atua na intercessão, ele precisa ativar nele, né, o ministério sacerdotal e o ministério profético. Né? Por quê? Porque o ministério sacerdotal, né, é aquela pessoa que apresenta o povo a Deus. Esse é o papel sacerdotal. Né? O ministério sacerdotal é apresentar a carência, a dificuldade, o problema do povo a Deus. Esse é o ministério sacerdotal, né? E que todos, escuta, pastor, quem que é chamado para ser intercessor? Toda a igreja, toda a congregação, toda a assembleia é chamada para ser sacerdote. É chamada para ser intercessor. Todos nós somos chamados, porque todos nós necessitamos orar por algo. Todos nós necessitamos orar pela nossa família, todos nós precisamos orar pela igreja, precisamos orar pelo nosso bairro, pela nossa cidade, pela nossa nação. Então toda a igreja é chamado para ser intercessores, né? Agora nós vamos ter intercessores comuns e nós vamos ter sentinelas ou atalaias, que são diferentes. Né? São pessoas que vão estar nos seus postos, embora o intercessor ele seja o atalaia, ele seja o sentinela, é verdade, mas quando eu classifico alguém como atalaia, é alguém que está exercendo o ministério de intercessão, entendeu o seu papel, ele não é apenas um intercessor que entende uma situação e que vai interceder, vai clamar a Deus em favor. Não é apenas isso. Ele é uma pessoa que está ali no seu posto, né? E ele respira a intercessão. Né? Então essa pessoa que respira a intercessão, ela é chamada de atalaia, de um guerreiro de oração. Né? Então ela observa. Né? A Regiane colocou, é uma grande responsabilidade, né, meu bispo? Sim, né? Mas a gente precisa entender que nós vamos ter pessoas, e até para não desclassificar, eu sempre trabalhei, né, há 8 anos eu trabalho, vai fazer 9 anos que a gente trabalha como intercessão, e eu nunca desclassifiquei nenhuma pessoa, porque você precisa entender que dentro da intercessão, falando de pessoas, existem níveis de intercessores. Existem intercessores primários, existem intercessores medianos e existem intercessores avançados, né? Que esses avançados são os atalaias, que entendeu o seu papel, tem uma visão, né, do reino, né? Ele entende qual é o papel dele, ele não é motivado a orar, ele é a sua maior motivação. Né? Ele não precisa ser motivado a orar, ele é intercessor, ele vai interceder se tiver ele sozinho ou se ele tiver com 10 pessoas. Tem intercessor que não consegue, tem pessoas que vamos lá, a intercessão hoje foi fraquinha, né? Porque só tinha 2 intercessores, só 2. A Bíblia diz, Jesus, nós estávamos lendo ontem, esses 3 dias que nós estamos já juntos, a Bíblia está dizendo que se tiver um intercessor poderoso, o atalaia, que entendeu o seu papel, Deus vai ouvir esse cara. Uma pessoa. Então, se você olhar para o ministério de intercessão de uma igreja, se olhou para um culto e disse, nossa, hoje a gente está sem intercessor, só tem um, você tem o suficiente. Você tem um intercessor, você tem um cara, uma mulher que está focado na intercessão, que sabe o seu papel. Se você tem um, você tem o suficiente. Agora, se você tem 10 que não sabe o seu papel, aí você está perdido. Aí você está vulnerável. Se você tem 10 intercessores que não sabem o seu papel, que só está ali como borboletinha, né? Com a mãozinha estendida ali, só, né, como borboletinha ali, e não sabe o seu papel,
só está ali fisicamente, esquece. Você não tem nada. Você não tem nada. Porque o intercessor ele precisa, primeiramente, entender que ele é um sacerdote. Ele tem o dever de apresentar, de pleitear a Deus a causa das pessoas. Mas esse intercessor, ele também precisa entender que ele é um profeta. O atalaia, né, ele caminha dentro desses dois ministérios. Ele caminha dentro do ministério sacerdotal, levando a Deus, apresentando a Deus as causas, mas ele também atua como profeta, ouvindo a Deus para desenvolver aqui na terra aquilo que Deus quer. Porque o intercessor ele não clama, ele não ora pelo que ele quer. Esse é o maior, irmãos, esse é o maior segredo da intercessão. A gente não ora, eu vou orar porque eu estou vendo ali. Não, você ora inspirado pelo Espírito Santo. E para você ouvir o Espírito Santo, você precisa estar dentro do ministério profético, porque você vai receber algo de Deus. Eu não estou dizendo que você precisa ter, né, como diz, o ofício. Eu não estou dizendo que você tem que ter o ofício de profeta, mas você precisa caminhar dentro dos dons de profecia, dons proféticos, né? E que esses dons proféticos não tem nada a ver com movimentação, porque sacerdote, vou falar de novo para gravar na sua cabeça, sacerdote é aquele que fala com Deus em prol do povo, mas o profético ou o profeta é aquele que escuta Deus e agora traz o recado de Deus, traz a mensagem de Deus para o povo. Então isso é extremamente importante. O intercessor, ele também precisa ser esse mediador entre Deus e os homens. Ele precisa ser. Por isso que a Bíblia vai dizer sobre os 5 ministérios, como é importante ter os 5 ministérios dentro da igreja. Porque a gente tem o pastoreio, que é o sacerdócio, né, que leva diante de Deus as pessoas. Tem esse papel fundamental de cuidar, né, de levar. Mas a gente precisa também do ministério profético, que é aquele cara que escuta a Deus, aquela mulher que escuta a Deus e traz o recado, traz a mensagem de Deus para essa pessoa. Então, para você ativar o ministério de intercessão, você precisa entender essas duas frentes, esses dois ministérios que estão extremamente envolvidos com a intercessão. Se você não entender isso, você não consegue desenvolver, você não consegue ativar a sua intercessão. Porque que nem, existem pessoas assim, gente, que nem, vamos lá, vamos pegar um exemplo. Quantas vezes as pessoas falam assim, fulano, ora por mim, ou irmão, ora por mim. Você vai orar. Mas o que significa a sua oração? Será que a sua oração, pega aí que olha, isso aqui vai pegar pra gente hoje. Ai. Será que a sua oração é uma caixinha de resposta? Você vai colocar lá o seu papelzinho, e aí Deus vai ler o seu papelzinho e fala assim, o bispo Rodrigo está orando pela Regiane, eu vou lá agora falar com a Regiane. Não. Se você está orando, Deus é capaz de falar com você em prol da Regiane. Se eu estou orando, Deus, olha, eu quero apresentar aqui a Regiane diante de Deus, ela está pedindo oração sobre essa situação. Deus pode responder a oração da Regiane para mim com uma ação profética. E aí depois eu falei, Regiane, você não pediu oração? Eu vou entrar em contato com ela e falar, olha, eu fui orar por você e quando eu estava orando, Deus me falou isso. Mas a gente vive um contexto tão religioso que a gente entende apenas que orar um pelos outros é apenas apresentar a Deus e Deus que se vire. Deus que se vire para usar alguém, Deus que se vire. A gente não carrega esse ofício, irmãos, de que quando eu me comprometo a orar por alguém, isso significa que Deus poderá trazer uma resposta no momento que eu estiver orando por ela. Que Deus vai fazer com que eu seja o ouvido de Deus para ela. A gente só apresenta, e aí a nossa oração, a nossa intercessão, ela parece muito vazia, porque a gente chega e só coloca, sabe quando a gente pega lá vamos colocar ali o pedido de oração numa caixinha, a gente coloca numa caixinha e quando Deus quiser ele responde. E quem orou tem algum dever? Não, eu apresentei lá e acabou, que Deus se vira. Não, irmãos, o ministério de intercessão ele tem essa profundidade, por isso que as pessoas não entendem. Por isso que a igreja precisa se aprofundar sobre intercessão. Quando eu oro por alguém,
significa que eu posso receber uma mensagem, eu posso receber um direcionamento de Deus a respeito daquela pessoa. Só que a gente ora no contexto vazio, a gente ora, depois a gente levanta do nosso ambiente de oração e que está tudo resolvido. Não está não. Você nem criou expectativa de que Deus poderia responder você. Aí sabe o que a gente faz, o nosso crentez? A gente tem crentez, né? Então, o nosso crentez, a gente faz o quê? Ah, não, é que Deus não quis falar. Você nem parou para ouvir a Deus. Você orou a sua oração rápida ali, levantou e foi para o trabalho. Você fez a sua oração rápida, levantou e foi para as atividades domésticas. Você não deu tempo de um relacionamento, de um caminho duplo, né? De um diálogo, porque a nossa oração parece mais um monólogo. A gente escreve, vamos pôr na caixinha de oração, põe na caixinha de oração, põe na caixinha de oração. Uma hora Deus vai pegar esses papelzinhos de oração que eu li e vai me responder. Não! Pare! Quantas vezes eu fui orar por uma pessoa e Deus falou assim, olha, leia o texto lá, busca o texto, tem um texto XXX para você. Aí quando eu li eu falei, rapaz, olha o que Deus está falando para a pessoa. E aí depois eu mandei mensagem para a pessoa, disse assim, olha, na hora que eu orei por você, Deus me trouxe um texto, eu não sei o porquê você pediu oração, você pediu só para mim orar, eu orei, mas Deus trouxe um texto, eu posso ler para você esse texto? E aí quando eu li o texto para a pessoa começou a chorar do outro lado, dizendo, nossa, bispo, você não sabe como esse texto falou comigo. Deus falando com a pessoa através de você. Então a gente precisa gastar esse tempo de dar importância, sabe, para o nosso tempo de oração. Se você for orar, significa que o Deus que responde vai te responder. Que o Deus que te ouve vai te responder. Você apresentou a pessoa, então você também tem a missão de trazer uma resposta. Pastor, vai ser assim sempre? Não. Tem situação que Deus não quer responder na hora. Tá lembrado? E eu vou trazer, pastor, pera lá. Não, se você for, você tem que trazer resposta. Imediato não. Talvez pode demorar 1, 2, 3, 4 ou 10 dias. Nós vamos ter textos aqui do profeta Jeremias, quando a nação de Israel pede para Jeremias, Jeremias, clama a Deus por nós, e aquilo que Deus te falar, você fala para nós. E aí Jeremias vira para o povo e fala assim, você tem certeza que aquilo que Deus falar, vocês querem que eu busque a Deus, que aquilo que Deus falar, vocês vão obedecer? O povo disse sim. A Bíblia vai dizer que Jeremias orou 10 dias. Depois de 10 dias, Jeremias veio com uma resposta de Deus. Mas a gente nem trabalha nesse nível. Vai falar para mim, por favor, se dentre essas pessoas que estão na live aqui, se você em algum momento fez isso, você foi para a oração e disse, eu vou orar, né? Eu vou comprometer, enquanto Deus não responder, eu não vou parar de orar por essa pessoa. Ela pediu oração, então eu vou orar até Deus dar uma resposta. Eu vou buscar a Deus, porque esse é o significado. Eu vou buscar a Deus em favor da vida da Regiane. Enquanto Deus não responder, eu não paro de orar pela Regiane. Enquanto Deus não me der um direcionamento sobre a vida da Regiane, eu tô falando Regiane, irmãos, é porque a Regiane apareceu a fotinho dela aqui para mim, né, no comentário. Então, eu fixo sempre a última pessoa que eu tô olhando aqui. Então, eu tô orando pela Regiane, e aí ela não pediu que eu orasse, então enquanto eu não receber uma resposta, eu não paro de orar por ela. Quando Deus me falar sobre ela, aí eu deixo de orar. A Deus falou, então eu vou lá agora, faço como Jeremias fez, eu falo para ela, rei, eu orei por você todos esses dias, 10 dias, e no 10º dia, no 9º dia, no 8º dia, Deus falou algo, eu preciso entregar para você. Só que a gente não tem essas respostas de Deus, sabe por quê? Porque a gente não insiste em oração. A gente começa orando hoje, a gente ora amanhã e a gente já não ora mais. No 4º dia, no 5º dia, a gente já não ora mais. A gente fala assim, não, a gente já apresentei a Deus e amém. Eu sei que existe um texto, diz que, tem um texto na Escritura que fala assim, não é por muito clamar que vocês vão ser ouvidos. A Bíblia vai dizer isso. Só que o mesmo texto bíblico, a mesma Bíblia, vai dizer que aquele que insiste vai encontrar. Aquele que bate insistentemente, a porta vai se abrir. Aquele que busca insistentemente vai encontrar algo. Então a gente precisa aprender a insistir e estar dentro da ativação do intercessor. Quando você fala assim, eu sou intercessor, é porque você é um cara que insiste, você é uma mulher que insiste na oração.
Você insiste na entrega, você insiste na devoção, você persiste ali. Todo mundo desistiu da oração, mas você continua orando. Por quê? Porque você acredita que o milagre, que a resposta, que a solução vai vir através da oração. Se Deus não mudar o cativeiro, se Deus não trazer a cura, Deus no mínimo vai trazer uma resposta. Amém? Às vezes, irmãos, escuta, às vezes eu vou clamar por uma enfermidade e Deus não vai trazer cura, não. Mas Deus vai trazer uma resposta. Eu vou contar um testemunho aqui, não vou falar o nome de Deus, não deixa eu falar o nome. Eu não vou falar o nome da pessoa. Uma certa vez, uma família estava passando por uma situação de enfermidade, né? O esposo ou o pai, né, estava doente, estava internado. E aí a família virou para mim e falou assim, pastor, ora, né? A esposa virou e falou, pastor, ora pelo meu esposo, né? Para que Deus cure ele. E eu fui orar, irmãos. Eu fui orar. E eu até disse para Deus, eu falei, Deus, eu não faço mais esse tipo de oração. Não faço. Eu fui orar e fui orando 1 dia, 2 dias. Quando eu tinha orando alguns dias, eu não lembro quantos dias eu orei, se foi 5, eu não lembro se foi entre 3 ou 5 dias que eu estava orando. Em todos os dias pela mesma pessoa, pedindo a resposta de Deus, Deus, né, faz um milagre. E aí no momento da oração, eu não sei porquê, que no momento da oração eu falei, Deus, fala, seja real, fala, seja verdadeiro, Senhor. O Senhor vai levar essa pessoa, o Senhor vai curar ela? O senhor vai restaurar ela, o Senhor vai curar, ou o Senhor vai guardar ela? E aí sabe o que aconteceu, irmãos? Deus virou para mim e falou assim, eu vou levar essa pessoa. Quando Deus falou isso, eu falei assim, meu Deus, o Senhor vai levar, vai. E aí eu vi, irmãos, eu vi a insistência da esposa em oração, fazendo projeto de oração, campanhas de oração, fazendo, né, 24 horas de oração, se movendo com os filhos, né, em oração, família, amigos, igrejas. E aí Deus falou para mim, não, eu vou levar essa pessoa. Eu falei, meu Deus. E aí eu virei para Deus e falei assim, Deus, por que o Senhor falou para mim que o Senhor ia levar? Ele falou, você que perguntou. Você que perguntou se eu ia levar. Eu te respondi, eu vou levar. Eu não vou, ele não vai sair do hospital. Meu irmão, e agora? O que fazer? Aí a esposa vinha para mim e falava, pastor, continua orando pelo meu marido, pastor, vamos lá, vamos estar junto na campanha de oração. E eu não conseguia, irmãos, estar junto, sabe por quê? Porque eu tinha recebido algo de Deus. Eles fizeram vários meses de oração, acho que mais de 3 meses de oração, e eu nunca consegui estar em nenhum período de oração com eles reunido. Eles foram para as ruas orar e eu não consegui estar. Eles foram para frente do hospital orar, né, pelo esposo, a esposa, os filhos com a equipe de intercessão. Eu não conseguia ir, sabe por quê? Porque Deus havia falado comigo e eu falei assim, como é que eu vou clamar a Deus cura, sendo que Deus já falou para mim que não vai curar? Né? E eu não tinha coragem de esboçar para a pessoa, falar assim, não ora para Deus curar, não. Ele não vai curar. Eu não tive porque eu não queria desestimular a fé dessa família. Eu não queria desestimular a fé deles. A fé dos filhos, a fé da esposa, né? Eu não queria desestimular. Eu falei, Deus, eu não vou falar. E aí eu me recluei, eu fiquei recluso, né? Eu me recuei e aí eu continuei orando pela família para que Deus consolasse. Eu falei, Deus, então consola essa família. No nome de Jesus, consola essa família, tem de misericórdia deles, Pai, então. Né? E aí eu passei a orar, esse tempo que eles oraram lá, 3 meses orando, né? Eu passei orando por eles, pedindo para que Deus guardasse. Né? E aí o que eu fiz? Para mim não cair na dúvida, eu chamei alguns amigos, né? E a época até era do RAV, alguns coordenadores do RAV, e falei, ó, esse irmão não vai sobreviver não. Eu só estou falando para que vocês sejam a minha testemunha. E eles falaram, mas pastor, a família está orando, Deus vai fazer. Deus não vai. Deus não vai, porque eu falei com lágrimas, eu falei, Deus falou para mim que vai levar. E sabe o que aconteceu, irmãos? Sabe o que aconteceu?
Depois teve uma época aí, antes dele falecer, alguns dias antes dele falecer, ele teve uma melhora, ele saiu da UTI, ele foi pro quarto, pro apartamento, e quando ele foi pro apartamento, eu falei para Deus, tá vendo, Deus? O Senhor falou que o homem ia morrer e o homem não morreu, o homem tá saindo do hospital. Aí Deus falou assim, só espera. Irmãos, é difícil. Às vezes Deus, quando a gente está atuando com Deus, está ali, né, sendo usado por Deus no ministério profético, porque aí está no dom profético, em ouvir a Deus em favor das pessoas, é algo punk, não é fácil. E aí eu peguei e falei, ele falou, não, pode aguardar, a minha palavra não volta, eu vou guardar. Deus queria guardar aquela pessoa. Deus tinha um apreço, irmãos. Porque tem situações que é assim. Às vezes nós clamamos para Deus curar, para Deus salvar, para Deus curar, né? Questão de enfermidade, para não deixar a morte chegar. Mas Deus, irmãos, Deus às vezes vai curar a pessoa no sentido da morte, porque Deus vai guardar ela. Essa pessoa é tão preciosa para Deus que Deus não vai deixar o mundo corromper ela. E o que Deus faz? Deus leva a pessoa, né? Deus leva. E aí essa pessoa estava no quarto já, no apartamento, né? E aí a família mandou mensagem, eu estava no grupo de oração, a família mandou mensagem e falou assim, olha, o fulano saiu da UTI, tá bem e tal. Eu falei, glória a Deus, né? Eu mandei lá no grupo, glória a Deus, mas o meu coração doía. E aí passou 3 ou 5 dias, ele veio a falecer, né? E aí eu falei, e aí sabe o que aconteceu, irmãos? Sabe o que aconteceu, queridos? Eu falei para Deus, eu nunca mais pergunto se alguém vai viver ou se alguém vai morrer. Porque nosso Deus responde. Eu falei, eu não pergunto. Tem alguém enfermo, eu vou orar, eu vou como diz os oradores, né? Eu vou torrar na oração pedindo cura, eu vou clamar, pedir, rasgando meu coração, pedindo um milagre, e eu não quero saber o que Deus vai fazer. Eu não quero. Deixa Deus fazer do jeito dele, porque carregar esse peso é doloroso, irmãos. Depois disso, outras pessoas chegou para mim e falou, bispo, ora pelo, eu sei que Deus fala com você, né? Eu sei que o senhor fala com Deus, ora pelo meu irmão, né? Para Deus, sabe, fala pra gente se ele vai sobreviver ou se ele, né, se ele vai sair do hospital. Eu falo, não, eu vou orar, mas eu não vou perguntar nada. Eu vou orar, pode ser que eu vou orar, vou apresentar a sua causa, mas eu não vou perguntar, porque, irmãos, é muito doloroso você chegar para uma família e falar assim, olha, o seu parente não vai sobreviver, Deus vai guardar. É muito doloroso, porque nós seres humanos, nós não estamos preparados para viver a perca da dor, ou a dor da perca, né, desculpa. A gente não está preparado para isso, tá? Então, quando a gente entende nessa responsabilidade do ministério de intercessão como sacerdote e profeta, a gente começa a ativar algo extremamente poderoso na nossa vida, né? Porque a gente começa a entender que a nossa oração tem resposta, que ela não é vazia, que você vai buscar Deus e que Deus vai te responder, que você tem uma resposta. Então eu contei uma das experiências, essa aqui foi uma das experiências, né, que eu tive com Deus sobre intercessão, né? Eu tive outras, né? Já tive outras experiências de orar e Deus falou assim, não vou levar não, né? Eu tive uma experiência com a minha avó, uma vez ficou muito doente, né? E aí a família começou a orar, a gente começamos a buscar juntos, vamos orar pela avó, ela ficou internada, e aí eu orei e numa bela reunião Deus me mandou na casa da minha avó, meu tio estava lá, talvez a Neia lembre dessa reunião, e quando chegou lá Deus falou, Terezinha não vai morrer não, pode ficar em paz, né? Terezinha não vai morrer, e foi um momento muito, muito poderoso na minha avó. Deus trouxe uma palavra poderosa para os filhos, para os netos que ali estavam, né, Neia? Neia estava nessa reunião, né? Foi muito poderoso, foi muito bom. Por quê? Porque Deus responde, ele é Deus que fala. Agora nós como intercessores, nós precisamos criar essa expectativa em Deus. Só que a gente vai orando para Deus como que a gente colocasse a nossa oração numa caixinha de oração, ou numa fila de oração. Ó, a Rei colocou assim, ó, eu tive uma experiência com uma irmã em um dia na igreja, na segunda na casa, foi tremendo. Glória a Deus, né? Ô, Regiane, glória a Deus. Então, nós como intercessores, né, que atuamos no ministério de intercessão, ou que temos uma vida de intercessão, a gente precisa entender esse nível poderoso de Deus, né?
da resposta de Deus, né? Então, você precisa aprender, né? Ativando então a unidade sacerdotal, né? Às vezes você vai estar ali no ambiente da igreja ou no ambiente da família e vai receber uma impressão ou um discernimento de Deus a respeito de algo. Então chama 2 ou 3 para orar com você. Pega na mão, vamos orar. Olha, Deus me mostrou isso, nós vamos orar e vamos repreender. Deus me mostrou livramento, né? Deus deu livramento, nós vamos orar clamando a Deus por livramento. Ah, Deus me mostrou uma obra de feitiçaria, a obra de macumbaria. Nós vamos orar e vamos cancelar esses efeitos dessa obra, né? Não fica aí, olha só, deixa eu contar um outro testemunho aqui para falar do ativação. Não fica aí tendo impressão, porque Deus também não é fofoqueiro. Deus te deu essa impressão para quê? Né? Então, eu vejo um monte de gente, irmãos, isso que você está vivendo, Deus está me falando que é obra de macumbaria. Tá bom, meu irmão, você que recebeu a revelação de que é obra de macumbaria, o que você está fazendo? Se Deus te deu a revelação que aquilo que o irmão está vivendo é obra de macumbaria, por que você não está orando agora para quebrar o efeito da obra de macumbaria, então? Deus só te deu a revelação? Porque esses dias eu ouvi uma pessoa e eu direcionei ela, né? E essa revelação, né, que a pessoa trouxe para ela estava num determinado ambiente e essa pessoa me procurou dizendo: pastor, bispo, eu estava num ambiente e aí uma pessoa virou para mim e disse que tinham feito um trabalho para minha filha, né? E falou para mim que eu tinha que procurar o meu pastor para quebrar. Irmãos, eu discordo. Se Deus está dando a revelação, se Deus está trazendo conhecimento para esse profeta ou para essa profetisa, então ela tem poder e autoridade para quebrar aquilo que está acontecendo. E não terceirizar a ação de Deus. Aí o pastor que está lá na casa dele, que não sabe de nada que está acontecendo, que não recebeu revelação nenhuma de Deus, vai ter que esperar a ovelha chegar até ele e falar para ele: olha, um irmão lá que o senhor não conhece falou que tem obra de feitiçaria e que o senhor tem que quebrar a obra de feitiçaria. O que eu tenho a ver? Eu não recebi revelação nenhuma. É isso mesmo, gente. Se Deus mostrou para você, é para você fazer algo. É para você ir visitar, é para você orar, é para você interceder, é para você cancelar, é para você entrar na brecha, né, intercedere pela vida dessa pessoa e falar: diabo, se você tem uma obra de feitiçaria, pode buscar o que te entregaram. Mataram a galinha, fizeram o despacho, vai buscar o despacho lá e nós vamos quebrar na autoridade no nome de Jesus. Aquilo que você ganhou para destruir a vida da pessoa, nós vamos quebrar no nome de Jesus. Vai ser quebrado, cancelado. Aquilo que te ofereceram, nós estamos cancelando na autoridade do nome de Jesus. Nós estamos quebrando pactos e alianças que fizeram contra a vida da pessoa. Agora não. Aí o pastor que não tem nada a ver com a situação tem que receber toda a explicação. E aí eu acho que ele fica assim: tá, eu vou quebrar o quê? Vou quebrar a macumba, mas a macumba foi do quê? Foi com galinha, foi com bode, foi com gato, foi com o quê? Né? Deus quebra a macumba da irmã. Não é assim. Então, se Deus revelou para você, então é o seu papel orar. O seu papel orar. O seu papel quebrar. Você está entendendo? Então não fica com essa de mandar profetada para a vida dos outros e depois mandar a pessoa se virar. Não, cuidado. Se você é uma dessas pessoas que tem só: eu tive um sonho com você. Mas você orou, irmãos? Aí eu não orei não, eu vim te contar. Sai para lá, Satanás. Né? Teve lá um pesadelo comigo, em vez de orar e repreender, veio me contar, nem orou. Para que você teve o sonho então? Se Deus te deu um sonho, então ora. Aí eu sonhei que o irmão estava sendo perseguido. Então ora, repreende e já era. E aí você vai orar. Você ora repreendendo e depois você vai orar a Deus para perguntar para Deus se é para você falar o sonho. Que às vezes não é para você falar o sonho não. Deus só colocou você para intervir na vida do irmão. Para você ser uma bênção na vida dele, de um livramento. Para você orar por ele, para você ser um atalaia por ele. Não é para você falar. Então vai buscar a Deus se é para você falar. Às vezes eu tenho sonho com pessoas, e sonho com uma pessoa,
né? E eu vou orar, eu falo, Deus, está acontecendo alguma coisa, o Senhor precisa que eu vou lá intervir, né? Que eu preciso lá aconselhar, direcionar, ou não, só é para me orar. E aí Deus responde, irmãos. Deus fala, não, é só para você quebrar a situação, é só para você entrar na brecha e ajudar essa pessoa, porque ela tá, às vezes ela tá desanimada, ela tá se sentindo fraca, e no reino do céu, escuta, irmão, escuta bem o que eu vou falar. No reino do céu não existe ninguém sozinho, ninguém está abandonado. Porque ainda que você esteja achando, escuta a palavra de Deus, eu estou sentindo aqui no meu espírito e eu vou liberar para você isso. Se você está achando que você está vivendo uma situação sozinha, no secreto, você não contou nada para ninguém, você está sozinha, ninguém está te vendo, mentira. Porque Deus pode estar levantando alguém que você desconhece para orar por você, para apresentar a sua vida diante de Deus, para interceder por você. Está lembrado de Jesus? Quando Satanás tentou peneirar Pedro, Deus revela a Jesus, Jesus recebe a revelação e Jesus diz, Pedro, Satanás tentou peneirar você e os outros, mas eu clamei por você. Pedro não sabia de nada que Satanás estava tentando peneirar ele, mas Jesus recebe a revelação e Jesus clama em favor da vida de Pedro. Olha só que intercessão poderosa de Jesus. Olha que ensinamento poderoso que nós recebemos de Jesus, né? Então quando a gente recebe a revelação de alguém é para a gente pleitear, é para a gente falar, parou Satanás, eu te paraliso aqui. Depressão, morte, enfermidade, eu te paraliso aqui na autoridade do nome de Jesus. Destruição familiar, separação, divórcio, eu te paraliso aqui. É assim que nós precisamos agir como intercessores, como homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo. E não ficar, nossa, eu tive um sonho, meu irmão deve estar em pecado. Meu Deus, para com isso. Se você teve um sonho que o irmão estava caindo em pecado, talvez Deus está te dando esse sonho para você orar por ele, para ajudar, porque talvez ele está sendo tentado nessa área. Talvez ele não cometeu o pecado ainda, irmãos. O diabo está tentando ele, Deus está vendo a fragilidade dele e está levantando você como resposta de oração para a vida dele. Para você ajudar ele em oração. E não para você ficar futricando, falando, nossa, eu tive um sonho com o irmão falando de tal, eu acho que ele tá. Para com isso, rapaz. No nome de Jesus. Vai orar por ele. E se você receber uma direção de Deus, chama ele para conversar. Deus já me usou por graça e bondade, eu falo isso com muita humildade. Deus já me usou algumas vezes, irmãos. Nessa parte de sonho, uma vez tinha um colega que não eram crentes, eles não eram crentes. Eram frequentadores de igreja, frequentavam, mas não tinha nenhum vínculo. E eu me lembro que eu estava em casa, um dia comum, não tinha meses, tinha quase um ano que a gente não se falava. E eu tive um sonho com esse casal. Eu tive um sonho com um casal. E aí eu fui orar a Deus, falei, Deus, o que está acontecendo? Eu tive um sonho com esse casal. E aí Deus falou para mim, vai na casa deles. Vai na casa deles e conta o sonho que você teve. Deus falou assim para mim, não deixe ele falar. Chegue lá, diga, eu vim aqui porque eu preciso contar um sonho para vocês. E aí foi o que eu fiz. Eu cheguei na casa deles, perguntei se estava tudo bem. Eles falaram, tá tudo bem, sim. E aí eu comecei a contar o sonho. Eu falei assim, eu vim aqui porque Deus me mandou aqui. Deus me mandou para contar um sonho para vocês. Quando eu contei os sonhos, eu não vou contar o sonho porque é forte. Eu estava relatando. O sonho, irmãos, escuta, o sonho era a vida deles, estava acontecendo aquilo. E aí quando eu contei o sonho, um casal olhou para o outro assim, né? E falou, pastor, a gente acabou de vivenciar isso. E aí eu fui lá para apaziguar a situação. Eu fui lá para consertar, para alinhar a situação, para trazer paz para aquela família. E aí nós oramos e tudo que estava ali atrapalhando o casamento dele, a vida deles, acabou, né? Então Deus, ele fala com objetivo. Então, ao mesmo tempo que Deus falou, escuta bem. E eu quero pedir para você, escreva aí, eu sou a resposta da minha oração. Diga, eu sou a resposta da minha oração.
Deus vai fazer através de você. É você que está orando? Então Deus vai usar você como resposta da sua oração. A gente gosta de terceirizar muito. Ah, não, que Deus use o outro. Ah, o Brasil tá um problema, tá um caos. Então que Deus use você para mudar o Brasil. Comece você a não sendo corrupto. Irmãos, a gente ora muito, não, a gente ora contra a corrupção, contra a corrupção, contra a corrupção, mas a gente acaba entrando às vezes no caminho corrupto. O que adiantou você orar contra a corrupção se você é corrupto? Nossa, bispo, eu sou corrupto? Você é corrupto porque você corta a fila. Isso é corrupção, isso é um tipo de corrupção. Às vezes a gente quer se aproveitar em uma situação. A gente entende que uma situação vai fazer a gente ganhar algo mais do que a gente devia, a gente acaba indo. Então olha só, então se Deus está te tratando para você orar contra a corrupção, então que você seja uma pessoa que promova a justiça. Seja justo. Amém? Seja justo então. Caminha na justiça, não seja corrupto. Vamos ler aqui 2 textos para a gente não ficar só nas nossas palavras, que eu acho que a hora já foi embora, né? Eita, não tá funcionando. Ah, não, nossa, já é 8h30, gente, ninguém fala. 8h30. Então vamos ler, olha só para a gente ter uma profundidade aqui, olha só, a gente não conseguiu nem sair da primeira página ainda. Né? Nós estamos falando ainda da unidade sacerdotal. Né? Unidade sacerdotal. Joel, olha só. Vamos ler primeiro 1 Pedro, para não ficar nas minhas palavras, 1 Pedro, primeira carta, primeira epístola do apóstolo Pedro. Primeira epístola do apóstolo Pedro. Fica lá perto de Apocalipse, né? A carta de Pedro fica perto do livro de Apocalipse. Então, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que diz assim, ó: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real. Pedro está falando para toda a assembleia, toda a congregação. Pedro não está escolhendo alguém para ser sacerdote. Ah, não, sacerdote é o bispo Rodrigo, sacerdote é o pastor. Não, você é um sacerdote. A Néia é uma sacerdotisa, o Daniel é um sacerdote, né? A Pati é uma sacerdotisa, quem mais aqui? A Pati, o Márcio é um sacerdote, a Thaís é uma sacerdotisa, né? A Júlia é uma sacerdotisa. Então todos nós somos sacerdotes, né? Porém vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então você tem um dever como sacerdote anunciar. E a sua intenção é uma forma de anúncio, porque você está anunciando o reino de Deus. Você ora e você recebe resposta de Deus. Agora deixa eu ler um outro texto com vocês, que é Joel, está aí no manual mesmo de intercessão. Joel, capítulo 1, tem 2 Crônicas 7:14, mas a gente já leu eles, amém? Tem sempre um Jacó querendo sair. Né? Não é fácil não. Então, ó, nós já lemos esses dias para trás, esses 3 dias, nós já lemos 2 Crônicas 7:14. Então eu quero ler com vocês um outro texto, que é Joel capítulo 1, versículo 13 e 14. Olha só o que diz, né? Ponha vestes de luto, isso é ação sacerdotal. Olha só que o sacerdote precisa. Ponha vestes de luto, ó sacerdotes, e pranteie, chorem alto, vocês que ministram perante o altar. Venham, passem a noite vestido de luto, vocês que ministram perante o meu Deus, pois as ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram supridas no templo do seu Deus. Decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam as autoridades e todos os habitantes do país no templo do Senhor, o seu Deus, e clame ao Senhor. Então, Joel aqui, ele está detalhando o papel sacerdotal, né? Então, o que o sacerdote precisa? Na intercessão, a gente precisa por luto às vezes, né? Luto é que o nosso semblante, a gente vai sentir a dor da pessoa, né? Planteie, chore.
Se você é intercessor, você está orando por um familiar, né, para que Deus salve esse familiar, né, para que Deus liberte ele, chore por ele. Chore. Gaste lágrimas, derrame lágrimas por essa pessoa. Derrame lágrimas pelo seu vizinho para que Deus salve ele, para que Deus tire ele da vida de pecado. Derrame lágrimas, sonha, olha, planteie, chore em alto. Chore pela vida dos irmãos. A gente quer apresentar, irmãos, as ovelhas para Deus, às vezes os nossos discípulos, a ovelha, a igreja, de uma forma muito rasa, dizendo: ô Senhor, né, tá, eu coloco diante de ti a Regiane, eu coloco diante de ti a Patrícia, eu coloco diante de ti. Não! Aprofunda, chora, sinta a dor. Olha, eu apresento, né, a Néia na tua presença. Na hora que você apresentar sendo empático, Deus vai te fazer conhecer as dores dessa pessoa. E aí a sua oração vai se tornar viva. Você vai continuar, talvez você não sabe como que está a pessoa, mas você vai te falar: olha, essa angústia, essa situação que tem angustiado o coração dessa pessoa, Senhor, entra com providência agora. Tira essa angústia do coração do teu filho, dá força para ele, permita que ele aguente mais um pouco de tempo. Ou você vai orar: Deus, eu estou vendo que essa tristeza no coração dela não é para a morte, é para a vida. O Senhor está trazendo a resposta dela. Eu quero declarar profeticamente e apostolicamente que a resposta dela vai chegar esta semana, em nome de Jesus. Isso na sua oração, no seu secreto. Por quê? Porque você está fazendo o papel sacerdotal, você está apresentando diante de Deus. Então você está chorando. Você está regando a sua semente de oração. Vocês viram como que é importante, como que é profundo o papel do intercessor? Não é apenas ali, né? É da equipe de intercessão, é só orar. Não, não é nada disso não. Existe uma profundidade. Existe uma profundidade em orar, existe uma profundidade em receber a revelação de Deus, existe uma profundidade em receber direcionamento de Deus. Está lembrado de ontem? Intercessor é aquele que fala com Deus, é aquele que ouve a Deus, é aquele que recebe revelação de Deus. Então o intercessor, ele trabalha no ministério sacerdotal, ele atua no ministério sacerdotal e no ministério profético. Amém ou não amém? Vocês estão aí ainda? Então quando a gente quer ter sucesso na nossa oração, a gente utiliza desses termos, mas em unidade agora. Você quer ter sucesso de oração? Ore com seu cônjuge. Chame o seu esposo, o seu marido para orar. Chame os seus filhos para orar. Chame a congregação para orar. Aí a sua oração vai deixar de ser vazia. Aí eu oro há tanto tempo e não tenho resposta, porque você tem orado errado. E quem vai dizer isso é Tiago. Não recebeste porque pediste mal. Pediste mal. Pediste mal, por isso que a gente não recebe. Aí eu estou orando há tantos anos, Deus não te respondeu? Não. Nunca falou nada? Não. Então você está pedindo mal, você está orando do jeito errado. Porque se você orar do jeito certo, se Deus não resolver, se Deus não resolver o seu problema, no mínimo Ele te dá uma resposta. Amém, irmãos? Eu vou acabar que a nossa hora já foi, né? Meu Deus, a hora hoje voou. A gente ficou na página 28, não deu nem para vir para a página 29, 30 e 31. Olha só. Mas amém. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus possa bradar no coração de vocês. E que a partir de hoje, escuta, que a partir de hoje você possa entender esse nível tão poderoso. Tá bom? Você possa entender a sua importância de oração. Você pode entender que você ora
E você não ora apenas colocando um papel na caixinha de oração. Você ora porque você está se apresentando diante de Deus e você vai trazer da presença de Deus uma resposta de oração. Seja para a sua vida, seja para a vida dos seus filhos, seja para a vida do seu cônjuge, seja para a vida da sua congregação, de um irmão da igreja. Você vai trazer a resposta. Você vai ser o condutor do milagre, da resposta e da solução para a vida de outros. Amém? Talvez demore, claro, eu não estou trazendo aqui algo místico e algo facilitador. Não, talvez demore alguns dias, sabe? Talvez demore aí uma semana, 3 dias, 15 dias, mas alguma coisa Deus vai te falar. Alguma coisa Deus vai te falar. No tempo favorável Deus vai te falar. Talvez demore 10 dias como foi com Jeremias. Demore alguns dias como foi com Neemias, mas uma resposta Deus vai te dar. Amém? Que isso, Regiane. Nós que agradecemos a participação, viu? Fico muito feliz. Meu coração se alegra ao ver você aqui com a gente, viu? Sempre. Você e os demais, tá bom? Ó, beijo no coração. Vamos orar? Vamos orar, vamos ativar a nossa vida. Alguém, deixa eu perguntar, deixa eu fazer diferente. Nós temos algum corajoso nessa manhã que gostaria de colocar em prática o que está aprendendo? Se você tiver coragem, eu quero abrir aqui para você no Instagram, e aí eu vou te convidar e você vai estar encerrando a nossa live de oração, orando, tá bom? Nossa live know-how, né? Orando. Tem alguém corajoso ou uma corajosa aí que quer terminar orando? Olha o desafio hoje, hein? Eita, fala, ai meu Deus do céu, bispo. Se encoraja aí. Se tiver, fala, pastor, que eu chamo você e você vai orar conosco aí. Tá bom? Tem você? Tem aí? Eu vou dar aí alguns segundos, tá bom? Tem? Se tem, vamos lá, nós estamos aí em pessoa. Vamos lá, tem algum corajoso, alguma corajosa aí que gostaria de orar ao vivo aqui encerrando essa live? A gente está aprendendo. 4º dia. Tem alguém aí? Vamos lá? Tem alguém corajoso? Não? Todo mundo é tímido? Irmãos, cuidado que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Brincadeira, mas a Bíblia diz isso. Os tímidos não herdarão o reino dos céus. Ninguém quer orar? Tá bom, eu vou orar. Vamos orar. Ninguém quer orar. Tá todo mundo tímido. Rapaz, vocês se encorajam, viu? Sejam fortes, sejam valentes. Teve 2 pessoas aqui que pediu para participar na gravação, mas eu acho que foi erro. Ou vocês querem mesmo? Ai, que coisa. Ninguém quer orar ao vivo, olha só. Vamos lá, vamos orar. Obrigado, gente, pela presença de vocês por mais esse dia. Agora a gente volta na segunda-feira, tá bom? Sábado e domingo nós temos algumas atividades, então não dá para fazer live, mas segunda-feira a gente volta, né, com a nossa 5ª aula. Olha só, na 5ª live nós vamos falar sobre casa de Deus é casa de oração. Essa live aqui, ela é punk, viu? Ela é punk. Mas vamos orar. Senhor, obrigado, Jesus. Obrigado por este privilégio de poder compartilhar, porque o intuito não é ensinar. Eu sei que existe tantas pessoas com tanta sabedoria, Senhor, muito mais do que eu entendo. Existem homens e mulheres com tantas sabedorias, já caminhando há 30, 20 anos no ministério de intercessão, mas o Senhor tem nos dado graça, Senhor, para poder compartilhar com os nossos irmãos aquilo que nós temos aprendido. Principalmente na ativação, nós precisamos ativar as pessoas. Nós precisamos ajudá-las no processo, Senhor, que elas precisam para aprender a se aprofundar, Senhor. Eu sei que aqui nós não conseguimos nem trabalhar como nós trabalhamos no curso do Ravi, as 2h30 de curso, né, falando, se aprofundando, mas nós conseguimos alcançar alguns níveis aqui, dando alguns caminhos para os seus filhos, para a glória do teu santo nome, Jesus. Mas eu quero pedir, Senhor, ajuda o teu filho, dê esse discernimento para os seus filhos desta manhã, que eles possam mudar. Nós estamos na 4ª live, que essas lives possam mudar a sua mentalidade, possam mudar o seu comportamento, pode mudar a sua ação, e que eles possam viver uma vida nova, uma vida
plena, com uma movimentação fantástica, profética, Senhor, e sacerdotal na vida de intercessão deles. Para a glória do nome de Jesus, Pai, eu quero abençoar os teus filhos, eu quero pedir que as tuas bênçãos estejam com eles e que o Senhor seja, Senhor, o agente de resposta deles, falando sim ou não, né? Porque às vezes o Senhor diz sim ou não, ou até espere, porque ainda não é o tempo, né? Mas que o Senhor fala, que o Senhor pode levantar, aleluia, esse meu irmão que participou desta live, essa minha irmã que participou desta live e que está desmotivada, Senhor, que está entristecida. Às vezes as dificuldades, os problemas do dia a dia têm sugado, né? Tem sugado e tem dificultado, Senhor, a vida dela, dele. Oh, Jesus, eu clamo nesta manhã que venha estabelecimento, que venha força, que venha energia espiritual para que ela possa se levantar, que venha força, que venha ânimo, venha refrigério, melhor dizendo, venha refrigério, que o Senhor levante, que o Senhor traga vida nova, aleluia, ao coração desta mulher nesta manhã. Oh, Jesus, o teu Espírito está aqui conosco. O teu Espírito profético está aqui conosco, Senhor. Eu peço vida, Senhor. Eu peço vigor, isso, vigor. Dê vigor à tua filha. Dê vigor à tua filha nesta manhã, Senhor. Que seja restaurada a sua alegria, minha irmã. Em nome de Jesus. Você que estava se sentindo apática. Você que estava se sentindo apática, estava orando e você estava sentindo que a sua oração estava indo para o vazio. Deus te diz nesta manhã que Ele está te ouvindo, amém? E que hoje Ele te dá força para suportar mais um dia. Pastor, mais um dia? É isso mesmo, mais um dia. Mais um dia. Mais um dia. Deus está te dando força para você suportar mais um dia. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz: não esteja preocupado com o seu dia de amanhã, minha irmã. Se preocupe com o seu dia de hoje, porque hoje é que Deus dará o sustento para você. Você precisa do sustento de hoje, porque amanhã Deus te trará o sustento de amanhã. Amém? Então não se preocupe com o seu dia de amanhã. Deus está te dando o seu sustento diário hoje. A força que você precisa para hoje. Aleluia, glória a Jesus. Glória a Jesus. Então lembre-se disso. Eu vi aqui a Lindaura entrando. Acho que a Lindaura está aí. Está aí ainda, Lindaura? Dá um oi aí para mim falar com você. Eu acho que a Lindaura entrou aí. Lindaura Granda. Meu Deus, que bênção. Então receba isso no seu espírito, viu, meu querido? Viu, minha irmã? Você que estava apática, que você estava orando e você diz: pastor, eu só estou orando porque eu preciso orar, mas eu estou me sentindo fraca, sabe? Deus está dizendo para você que Ele está te dando a força hoje. Busque na sua oração uma força diária. Busque uma força diária, não uma força para ser. Busque, por isso que você precisa buscar a Deus. Você come, minha irmã, deixa eu te falar. Não quero aqui expor sua vida, você não precisa nem falar eu aí, tá bom? Porque Deus não quer expor você. Mas deixa eu te falar, você toma café da manhã todos os dias, você almoça todos os dias, você janta todos os dias, você se alimenta todos os dias. Então Deus está dizendo que vai te dar uma porção diária todos os dias. Ele vai te dar uma porção diária todos os dias, mas você precisa ir até o restaurante de Deus. Você precisa sentar à mesa com Deus. Não seja religiosa, não, mas vá lá, você tem mesa na sua casa. Se você não tem, você tem sofá, você tem cadeira. Se não tem, você tem chão. Senta no chão e senta com Deus e diga: Deus, hoje eu vim me alimentar do seu banquete. Amém? Porque nesta manhã Deus me faz sentir a sua tristeza. A sua tristeza que tem roubado a sua alegria. E essa tristeza tem feito você ter uma vida apática. Então Deus está dizendo: senta, depois sabe o que eu vou pedir?
Você que Deus está falando com você, me chama no direct, manda mensagem para mim no direct, no individual. Ou se você tem o meu WhatsApp, manda no meu WhatsApp. Deus está te dando uma porção diária. Porque esta provação, escute, essa provação, essa situação que tem instalado na sua vida, não é para te destruir, é para te fazer mais forte. Porque através dessa situação é que você vai se render cada vez mais e mais aos pés do Senhor. Ele quer revelar coisas tremendas a você. Aleluia. Então você vai se alimentar do pão diário de Deus. Se o seu corpo físico precisa de pão, de alimento para estar de pé, o teu espírito também precisa. O seu espírito precisa de falar com o Pai e de se alimentar do pão do céu, que é a palavra de Deus. Amém? Meu Jesus, que Deus te abençoe, que Deus esteja com você e que você tenha uma sexta-feira abençoada e um final de semana cheio da presença de Deus. Amém? Que Deus abençoe. Beijo no coração de vocês, obrigado por esse dia. A Lindaura só passou aqui, não falou nada, tchau, tchau. Deus abençoe, Deus abençoe. Até segunda-feira, 7h30 da manhã, nós vamos estar aqui. Amém? A paz do Senhor Jesus.